Senhoras e senhores, voltamos aqui para a nossa 7ª aula, no nosso curso Bioética e Empatia em Tempos de Pandemia Covid-19, aspectos fundamentalmente de saúde mental. Estamos aqui no penúltimo encontro. Para mim tem sido bastante desafiador, condensar aquilo que muitas vezes a gente faria em vários encontros de vários tempos. Eu acho que vocês observaram, às vezes eu dou umas pensadas, umas viajadas, umas devagadas, de certo modo, em relação aos conteúdos, né? Mas eu acredito que, assim, quero pensar e ter o entendimento de que vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio dentro da complexidade desse tema, sobre o exercício da empatia, o quanto que aí, com enfoque fundamentalmente na cultura que nós estamos vivendo, não é de hoje, né? Porque o fenômeno Covid, dentro da nossa história, quando a gente fala sobre a empatia versus o egoísmo, empatia versus o narcisismo, isso é uma coisa que já vem sendo construído culturalmente há bastante tempo. E eu fico especialmente preocupado, não preocupado no sentido de, vamos dizer assim, que a gente possa efetivamente mudar tudo isso no sentido de, sim. Mas o conhecimento leva a perspectiva de mudança. Então, eu estou feliz de estar aqui para a gente poder continuar e a gente vai entrar mais no aspecto psiquiátrico, fazendo um contraponto, mas linkando mais alguns conceitos para a gente encaminhar soluções, porque nós não vamos ficar sem encaminhamento de soluções, pelo menos propostas, né, para a nossa próxima aula, né? Então, vou dividir já a nossa tela aqui e para a gente já entrar nos nossos queridos slides aqui, né? Então, agora, essa aula aqui fala sobre a saúde mental das pessoas e populações em tempos de pandemia. Eu acho que nós todos merecemos ter um acesso a esse entendimento, né? O programa do nosso curso, né, cumprir os nossos protocolos aqui, que é importantíssimo, o programa da aula. Como é que está a nossa saúde mental nessa pandemia Covid-19? Como é que o passado pode nos afetar, né? Novamente, o estresse, o medo e o ser reptiliano que habita a gente. Sobre o medo, a ansiedade e as reações psíquicas do ser humano frente à pandemia Covid-19. É um livro que tem, a literatura está no final, inclusive ele é downloadable, acho que ele é baixável na internet, eu não sei, né? Vocês podem acessar lá. Temos um enorme impacto da pandemia na saúde mental. E quais seriam os impactos? Olha só, quando foi ver o livro, já estava lá, o medo, a ansiedade e a mudança de comportamento e atitudes, né? E aí eu vou temperar essa aula com essas fotos que eu recebi pelo WhatsApp de um grupo que eu participo sobre a época da pandemia da gripe influenza, né, da gripe espanhola, né? Que, se vocês forem verem, a gente tem muita semelhança aqui em relação ao que nós estamos vivendo hoje, né? As máscaras, né? Aqui a questão, né, de espalhar a morte, as vidas em quarentena, olha aqui, a gente ficar em casa e tudo mais. Você vê como é que a tendência do passado é se repetir. Por quê, né? E com a chegada da pandemia, o que nós temos? Do ponto de vista psíquico, apreensão, estresse, medo de ser contaminado, levando a mudança de atitudes, redução do contato físico, distanciamento social, isolamento social. Isso aqui, principalmente, gente, não é brincadeira. Tem sido reportado muita coisa em relação a isolamento social e distanciamento social, com grandes impactos para as pessoas, né? Olha, em 7 de novembro de 1918, olha aqui, ó, o fechamento de uma cidade, né, de teatros e tudo mais, né, da cidade de Kelowna, nos Estados Unidos, por conta de não se propagar, né, não poder se propagar o vírus por conta de aglomeração social. E quais as reações psiquiátricas mais comuns? Reação aguda estresse, a primeira, levando a um possível transtorno de ajustamento, que são situações que apontam o desenvolvimento mais prolongado da situação, que é o que efetivamente está acontecendo com a gente, né? Levando muitas vezes a reação da má adaptação às rotinas, como preocupações excessivas, pensamentos recorrentes em relação aos estressores, como o vírus, e também a falha da gente se adaptar à situação, né? Uma reação prolongada ao estresse pode levar, né, além das perdas, à ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, é uma condição psiquiátrica, síndrome de esgotamento profissional, síndrome de burnout, famosa, e o transtorno de estresse pós-traumático para muitas pessoas que vivem perdas. Outras fotos anedóticas da época aqui, né? E em relação ao transtorno, ao estresse e isolamento, nós temos aqui um artigo recém-publicado, agora, 15 de julho, né, sobre sintomatologia depressiva em pessoas, né, norte-americanas, os adultos, durante a pandemia, né? Então já estamos tendo impacto, e eu falo para muitas pessoas, o grande impacto, né, em termos de saúde
geral para a humanidade com a pandemia certamente vai ser o impacto psíquico. E, consequentemente, essa questão que nós estamos discutindo aqui, né? Outras fotos dessa época, né? Voltando aqui, onde é que nós nos afetamos? Na nossa capacidade de mediar o medo, né? E que vai fazer com que a gente possa, muitas vezes, né, já do passado, esse é um artigo aqui, linkando com o próximo que eu vou mostrar para vocês, que eu já mostrei, falando de novo sobre o aspecto da transgeracionalidade, que existem indícios de pesquisa já, aqui esse artigo não tem a ver com a pandemia, mas fala aqui, olha, aqui do Brasil, né, da Luciana Braga com o Marcelo Mello e o Paulo Fix. Transmissão transgeracional de trauma e resiliência, um estudo qualitativo com pessoas que nasceram de sobreviventes do Holocausto. Interessante isso, né? Isso pode nos levar à questão da transgeracionalidade, que eu estou pensando e compartilhando com vocês, né? Os hospitais de campanha, na época, nos Estados Unidos, os militares nas ruas, enfim, né? Levando à questão do medo que pode levar a gente à vivência dessa condição aqui do cérebro, da fisiologia do cérebro do estresse. E a grande preocupação, gente, já foi falado na segunda aula sobre as transformações biológicas que a gente pode levar, fazendo com que algumas pessoas possam efetivamente se comportar de uma maneira bastante predadora, porque a grande preocupação nesse entendimento é com essa perspectiva, né, da gente efetivamente virar um ser reptiliano, né, digamos assim, um psicopata, ou que pode ser também sociopata, antissocial, né. Essa literatura aqui é muito importante, né, o livro do professor Robert Hare, que era psicólogo na Universidade de Vancouver, no Canadá, já aposentado, mas inclusive tem material de internet sobre o que ele fala, né, dos elementos de como a gente pode lidar com esse fenômeno dentro de nós mesmos, né, porque o ser humano é um ser extremamente interessante. A gente pode viver o mais dos ápices em relação à nossa perspectiva positiva, do ponto de vista de realizações, de tudo que pode ser de benevolência, né, de altruísmo, de alteridade, mas a gente pode ter entre nós essa condição que é a pessoa que tem uma perspectiva puramente de leitura de transgressão e uma visão bastante egoísta e egocêntrica da realidade. Eu quero deixar para vocês de mensagem nessa aula, que nós estamos tendo alterações psiquiátricas, né, importantes, pessoas que já estão desenvolvendo depressão, a maior parte das pessoas vão desenvolver ansiedade, vão desenvolver reação adaptativa ao estresse. Essa reação prolongada pode virar ansiedade generalizada, que é uma condição psiquiátrica, pode virar depressão e pode ter outras repercussões para pessoas que estão compartilhando com o sofrimento dos outros, às vezes com perdas, e profissionais que estão trabalhando também. Mas a preocupação que eu trago com todo esse espectro que nós estamos desenvolvendo aqui é que a gente tenha preocupação adicional com a nossa capacidade de manter a empatia frente à realidade, porque condicionados pelo medo, a gente, né, o estresse, condicionados pelo medo, pode fazer com que a gente tenha muitas vezes rememorando memórias do passado, né? A gente passe a viver de maneira condicionada por esse estresse e efetivamente temos principalmente um comportamento sociopático. E quando eu falo sobre quando eu falo sobre aspectos da psicopatia, existem algumas diferenças entre psicopatia, sociopatia e comportamento antissocial. E, de certo modo, a gente funcionar como se fosse um sociopata cultural, né? Bom, basicamente é isso, né? Bibliografia da nossa aula aqui, para vocês terem acesso. E será que a gente consegue ser efetivamente empático nesta pandemia? Né? Eu tinha que tirar o depois aqui. A gente consegue ser depois dessa pandemia, depois também, nessa pandemia e depois? Será que a gente consegue? Né? Vamos aqui fazer uma anotação aqui, onde eu vou fazer aqui um texto, né? Tirar aqui. Né? Será que a gente consegue ser efetivamente empático nesta pandemia e depois da pandemia? Essa é a pergunta que eu deixo aqui no ar para nós, tá bom? É isso, encerro essa nossa aula que vai anteceder a última aula que a gente vai voltar a falar sobre esses aspectos todos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês estejam gostando e até a próxima aí. Gratidão.